Bem, vamos lá. Vamos dar continuidade à divulgação das nossas enquetes, né? Dando o resultado, aquele que é o resultado oficial. Diariamente, a Casa Espírita Ilha de Paquetá coloca no seu canal do YouTube, faz uma enquete com uma pergunta e os membros respondem e a gente vem posteriormente sempre dar a resposta, aquilo que seria a resposta oficial. Então, vamos lá. Na quinta-feira, dia 24 de junho de 2021, a CEIP fez a seguinte pergunta: segundo a doutrina espírita, onde está escrita a lei de Deus? Tá? Então, vamos repetir a pergunta. Segundo a doutrina espírita, está bem claro, segundo o Espiritismo, onde está escrito a lei de Deus. 6%, e foi uma quantidade razoável de pessoas que responderam na Bíblia, no Velho Testamento. 2% responderam no Alcorão. 5% responderam no Livro dos Espíritos e a grande maioria, 88%, responderam na consciência. E acertaram, né? A resposta correta realmente é na consciência de cada um. Mas eu queria dizer que as pessoas que responderam na Bíblia e responderam no Alcorão, que nós não vamos fazer nenhum tipo de comentários, porque nós respeitamos todas as religiões e achamos que todas as religiões são importantes. Cada religião tem a sua verdade. Então eu tenho certeza absoluta que os nossos irmãos que responderam na Bíblia ou no Alcorão, eles têm a verdade deles e nós respeitamos a verdade deles. Mas a nossa verdade, que é a verdade da doutrina espírita, é que é na consciência. E como? Vamos entender o que é doutrina espírita primeiro, né? A doutrina espírita se resume nesses 5 livros. É o nosso Pentateuco, é a nossa verdade. São os 5 livros que Kardec traz para nós entendermos melhor Jesus. Porque a doutrina espírita, ele é o evangelho redivivo, ele é o evangelho primitivo, ele é o evangelho de Jesus no tempo que Jesus estava ali encarnado, estava entre a gente. Só que ao decorrer do tempo, muita coisa foi alterada, muita coisa não foi compreendida, e Jesus, sabendo disso, disse que mandaria o Consolador prometido para que nós pudéssemos entender, por intermédio do Consolador, as palavras de Jesus. Então, Kardec é a chave de acesso à porta para entendermos Jesus. Kardec é o Consolador prometido? Não. A doutrina espírita que é o Consolador prometido. Tá? Kardec foi só o codificador, que codificou da espiritualidade, por intermédio desses 5 livros, a doutrina espírita para nós entendermos Jesus. Porque nós somos cristãos também. Tá? Nós também somos, aliás, principalmente, a nossa raiz é o cristianismo. Então, nós somos cristãos. Esses 5 livros são os mais importantes. O Livro dos Espíritos, o Livro dos Médios, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese. Existem outros livros, como, por exemplo, O que é o Espiritismo, obras póstumas e uma grande quantidade de revistas espíritas, também escritas por Kardec.
são importantes, devemos ler, devemos estudar, mas, por exemplo, obras póstumas, como o nome já está dito, foi uma obra lançada após a morte de Kardec. Então não sabemos como ele iria formatar esse livro. Pegamos lá os manuscritos de Kardec, editamos e o livro está aí. Como ele iria fazer esta formatação, nós não sabemos. Se ele iria incluir mais alguma coisa, se ele iria retirar alguma coisa, mas o livro está aí. Por isso é importante ler, é importante estudar. As revistas espíritas também são importantíssimas, devemos ler e devemos estudar as revistas espíritas. Mas o mais importante é o Pentateuco, são esses 5 livros. Esta é a nossa verdade, esta é a verdade espírita, né? E, fundamentando a resposta, vamos entender. No Livro dos Espíritos, que é o primeiro livro lançado por Kardec, na questão 621, Kardec pergunta aos espíritos: onde está escrita a lei de Deus? E a resposta é muito simples: na consciência. Então, essa questão, ela realmente está no Livro dos Espíritos. Então, parece que houve ali 5% que responderam, né, que era no Livro dos Espíritos. Mas o Livro dos Espíritos traz a resposta na consciência. Então, a questão 621, muito claro, onde está escrita a lei de Deus, resposta na consciência. Concluindo o raciocínio, né, para não ficar uma coisa pela metade, vamos lá. Kardec, concluindo ainda, na questão 621A, ele continua perguntando: isto que o homem traz em sua consciência, a lei de Deus, que necessidade havia de lhe ser ela revelada? Né? Kardec pergunta: qual a necessidade de revelar novamente que é na consciência, já que está na consciência de cada um? E os espíritos sabiamente respondem: ele a esquecera, ele, o homem, nós a esquecemos e desprezamos. Quis então Deus que lhe fosse lembrada. Então, Kardec coloca na questão 621, os espíritos respondem na consciência, tá? E a necessidade disso está escrito é para que nós relembramos, porque nós já sabemos. Então, esta é a resposta correta, tá? Questão 621, onde está escrito a lei de Deus, resposta na consciência. Espero que tenha ficado bem claro, espero que eu não tenha complicado, tá? Uma coisa bem simples, eu quis fundamentar ao máximo, eu quis explicar o que é doutrina espírita, o que é a nossa verdade, o que é a verdade espírita, que nós somos cristãos, tá? Que nós seguimos o Evangelho de Jesus, o Evangelho primitivo, e que a doutrina espírita ela é o consolador prometido para que facilite o nosso entendimento de Jesus, para que nós possamos entender melhor Jesus. Kardec é a nossa chave de acesso à porta que dá acesso aos ensinamentos de Jesus. Ok? Então vamos ficar por aqui e até a próxima. A Casa Espírita Ilha de Paquetá, CEIP, agradece a presença de todos. Deseja que tenhamos uma excelente noite de sono reparador, com descanso do corpo físico. E que nosso espírito possa emancipar-se em missão de trabalho no bem ou em estudos em esferas espirituais mais elevadas.
Se você gosta do nosso trabalho, inscreva-se no canal, dê seu like e compartilhe com amigos para que mais e mais pessoas possam ter acesso à nossa doutrina consoladora. Divulgar o Espiritismo também é caridade. Fique com Deus e que a paz de Jesus vos guie.